objetivo desse vídeo é mostrar a rotairização da coleta domiciliar ou planos similares, como grandes objetos, seletiva e outros. Então nós temos aqui Santo Amaro, apenas uma malha viária aqui de terceiros. E quando você tem uma malha viária de terceiros, é muito importante você verificar quais são as vias restritas. Então nós temos aqui uma opção, é só do Google Maps, é só adicionar o Google Maps e você verifica o Google Maps, as vias restritas, quando a linha ela está em tom de cinza. Então quando nós temos aqui uma linha em tom de cinza, por exemplo, vamos buscar algumas aqui. Vamos verificar algumas. Essa aqui. Por exemplo, essa aqui está um tom de cinza. Então não tem aqui entrada de veículos. Tá? Não circula veículos. É uma via restrita. Então quando você observa isso, você pode assinalar como via restrita. Então nós temos algumas aqui. Por exemplo, essa aqui. Nós temos aqui uma série de vias onde não há no Google Maps essas vias. Então você pode colocar aqui como via restrita. Então tem duas formas de você colocar a via restrita. Ou você simplesmente deixa numa selection, como eu deixei aqui no eixo de logradouros, e você seleciona aqui as vias de interesse, né? São as vias restritas, esta não. Tá? Pode assinalar esta. Vamos verificar se tem outra que tem essa aqui também. Você pode deixar apenas a entrada do caminhão até aqui, ó. Tá? Pode até deixar essa que deseja, mas pode apagar essa também. Aqui, ó, tá em tom de cinza, ó. Tá? Então você pode escolher essa também. E você vem aqui no banco de dados, Data View, New Data View. All Records, você escolhe a própria Selection. E você vem aqui no atributo Part. Normalmente ele fica aqui no início. Vamos procurar ele, direção, velocidade média. Aqui, Part. E aqui Fill. Botão da direita, Fill, preencher com o código 2. Tá? Então, código 2 para o sistema da Geologos é via restrita. Aí você desassinala. Então aqui é código 2, via restrita. Então vamos ativar aqui o Google, apenas serviu como referência. Então nós temos aqui via restrita. Quando você quer exibir quais são as vias restritas, em todos os módulos do sistema tem isso. Mas aqui no GeoAplicativo é quando você quer assinalar uma mão direção, uma via restrita, está aqui, insere vetor de direção. Então quando você quer inserir mão direção, por exemplo, vamos supor que esta rua aqui tem o sentido da direita para a esquerda. Então é o sentido oeste. Então quando você assinala aqui, você já está assinalando a mão direção. Aí você efetiva. Tá? Ó, a mão direção. Quer voltar? A mão dupla. Então você assinala aqui. Então esse módulo aqui é para assinalar a mão direção. E quando você quer assinalar a via restrita, não pela selection como eu fiz antes, né, que é mais fácil. Seleciona tudo, adiciona o número 2, pronto. É mais fácil do que você colocar via restrita e ficar assinalando aqui, ó. Vai clicando aqui e vai escolhendo a via restrita, como eu fiz com a seleção automaticamente, tá? Então, porque quando você clica aqui, por exemplo, vamos mostrar uma rua qualquer, vamos colocar essa rua aqui. Lá no Parent igual a 0 ou nulo. Vamos verificar o que tem aqui, ó. Ó, Parent igual a 0. Então, se eu colocar aqui via restrita, no momento que eu faço isso, a única coisa que ele faz é
adicionar aqui no part 2. Olha lá, part igual a 2, tá? Agora eu venho aqui e desassinalar isso. Venho aqui e desassiná-lo, ó. Aqui, vamos apagar isso, né? É aqui. Desassinala via restrita. Tá? Então desassinalei porque isso aqui estava errado, né? Que a rua, ela passa um veículo. Então quando você tem uma série de vias restritas no mapa e você deseja visualizar tudo, aqui ativa e desativa a via restrita. Você clica aqui, sim, ele verifica todos os partes que igual a 2 e exibe para você. Então é muito importante você assinar a via restrita, não importa qual a forma, contanto que o part tenha igual a 2, tá? E quando você verifica alguma direção errada, você pode consertar também por aqui. Muito bem. Então isso é importante, os mapas terem esse assinalamento de via restrita, tá? O Google tem algumas vias restritas, porém, para você, para o seu plano, o seu tipo de caminhão, as vias restritas podem ser muito mais do que o Google está exibindo, né? Então é importante você assinalar no seu município, na sua sub, não importa a sua região, no seu plano, quais são as vias restritas e você assinala para o seu tipo de veículo. Muito bem. Uma outra coisa que é interessante, quando você adquirir uma aptitude, lembrando que você tem a opção de escolher o BR Street Free do Brasil inteiro, tá? Então você pode adicionar aqui, você vai lá no CC Data, é onde o aptitude instalou o Brasil inteiro, que é o Brasil Here, do here.com. Você escolhe alguns layers interessantes. Por exemplo, eu quero escolher, a de vias, caso você deseje, para comparar o que você tem em relação ao RIA, se tem alguma coisa que ele possa contribuir, né? Você pode assinalar outros layers complementares, como por exemplo os contornos de município, as áreas principais municipais, a hidrografia. Então você pode assinalar isso para você ter uma visão melhor, uma qualidade melhor do seu mapa na hora de impressão, né, ou na hora de criar um mapa temático, ou visualizar mesmo algumas informações interessantes, tá? Você pode colocar a via, pode colocar tudo isso para cima, né? Aqui, pronto, tá? Você consegue enxergar melhor, por exemplo, esse cemitério. Ó, cemitério Santa Amaro, por exemplo, o veículo não entra. Então tudo isso aqui é via restrita. Então você pode assinalar como via restrita. Você vem aqui, ó, via restrita. Você pode assinalar tudo isso como via restrita. Olha lá. Você pode assinalar tudo isso como via restrita. As ruas internas, né? Porque as ruas externas não. Então você pode assinalar tudo isso. Então é uma forma também de visualizar. Muito bem. Feito isso, você pode criar o seu plano. Até vou fechar o Maptitude aqui. Eu vou abrir novamente, porque o mapa já está todo assinalado, com a mão direção correta, conexão. E agora eu vou mostrar o plano da coleta domiciliar, que é o foco do vídeo, né? Desse vídeo. Como construir a roteirização, a rota da coleta domiciliar ou planos similares. Então eu tenho aqui eu fiz apenas 3 setores, um setor com bastante mão de direção, outros com pouca mão de direção e um setor pequeno para demonstrar, né? Então nós temos 3 setores. Eu já explodi esses mapas, tá? Antes de explodir os mapas, deixa eu só mostrar uma coisa importante que eu tenho falado em todos os vídeos para poder fixar isso. Quando você adquire uma aptitude, a primeira coisa que você tem que fazer é em preferências, lá na pasta sistema, você desativa
esses 3 itens, né? Por quê? Porque você não deve nunca gerar mapas com o sufixo WRKZ, que é o compactado, workspace compactado, sempre ele com WRK. Tá? No file sharing você pode deixar assim. Routing, você passa aqui de 200, que é o default, para 1000, até 1000 pontos para roteirização. Aqui você pode, data view, você coloca o grid. E aqui também, então vamos verificar aqui, legenda. Aqui no map, você desativa o Bare Street, né? Porque toda vez que você está abrindo mapas, dependendo do que você está fazendo no Maptitude, ele adiciona o Brasil para você e não tem esse interesse por enquanto, né? Então convém você desassinalar isso. Então, voltando ao assunto do plano, eu tenho aqui, já explodi o mapa de setores, o DD01, e já fiz a rota, já fiz o itinerário, uma viagem só. No caso, fiz uma viagem só. Você pode fazer 2, 3, 4 viagens. E aqui já tem assinalado algumas vias restritas, né? Eu já fiz também o 2, aqui também, né? Já assinalei aqui, já fiz a rota. E fiz a rota também do 3, né, que tem bastante via restrita, né? Então agora eu vou usar o 3 original para a gente falar um pouco sobre as opções de roteirização, tá? As opções de roteirização. Então você pode assinalar as vias restritas, como eu falei, tá? Aqui provavelmente eu não tenho a via restrita. Vamos verificar se o parity igual a 2. Vamos ver aqui. Vamos verificar o que eu tenho de parity aqui. Olha lá, igual a 0. Tá? Então eu vou assinalar essas vias restritas rapidamente. Então eu venho aqui. Vou assinalar aqui. Isso aqui é o suficiente, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui Data View, New Data View, escolho a seleção, banco de dados da seleção e adiciono aqui no parity igual a 2. Aqui igual a 2. Vamos lá, Fill, preencher 2. Tá? Tudo bem. Agora desativo. Pronto. Então quando você abre o GeoIT Coleta para gerar a rota, né? No caso eu vou fazer apenas uma viagem. Aqui em preferências eu tenho aqui exibir via restritas. Então você clica, sim, ele já assinala para você e cria também aqui na selection vias restritas, tá? Apenas para mostrar que existe vias restritas. Então para o sistema, na roteirização, ele não vai entrar aqui, tá? Muito bem. Então quais são as formas de roteirizar? Algumas eu já falei nos outros vídeos, mas não importa, vamos repetir. A primeira opção é a forma interativa. Então a forma interativa, você utiliza esses botões aqui, ó. Esses botões. Então vamos imaginar que você deseja fazer uma rota que inicia aqui. Se você clicar fora dessa conexão, ele vai dizer que não pode, né? A não ser que em preferências você desativa aqui, considerar mão de direção, tá? Vamos lá. Vamos clicar aqui. Também isso pode acontecer. Você clicar errado aqui, ó. Olha lá, não deixa, uma direção assinada nesse texto não permite o sentido contrário, tá? Então você assinala que você acredita que seja o melhor caminho, tá? Lógico que estou fazendo uma coisa qualquer, uma rota qualquer,
só para demonstrar para vocês que vocês podem usar muitas opções, como já tem vários vídeos sobre isso. Tá? Por exemplo, aqui eu quero fazer um retorno parcial, por exemplo. Então você pode criar aqui, você pode criar, por exemplo, aqui, na verdade é aqui que eu quero, né? Eu quero criar aqui um retorno parcial. Então você entra, por exemplo, coletando e volta sem coleta, tá? E continua. Quando você termina isso, você pode apagar todas as paralelas que não, sem uso. Então tem uma opção aqui, olha lá, aqui, ó, especificamente todos sem uso. Você clica, ele perde e apaga tudo de uma vez para você, tá? Então você fez um retorno parcial ou ré parcial. Vamos criar de novo, mostrar uma ré parcial. O que é uma ré parcial? Você entra de ré, que está aqui, ó, desligamento em ré, e volta coletando, que é o inverso. Aqui no retorno, você entra coletando e você volta sem coleta. Quando você em ré, o que você faz? Você entra sem coleta e volta coletando. E aqui você também pode apagar todas paralelas. Tá? Apenas uma demonstração aqui de tipos de manobras, né? Aqui vamos fazer um retorno. Um retorno. O retorno é muito parecido com esse, só que é automático. Tá? Aqui vamos fazer uma puxada. Vamos seguir em frente. Então, isso é apenas um exemplo de quando você sai do setor também, ele já coloca como improdutivo. Agora eu quero passar aqui novamente, lógico que a direção é dupla, você pode criar uma paralela, ou senão, se você clicar simplesmente em cima, ele já cria uma paralela. Ele sabe que é o improdutivo aqui. Aí você continua. Olha lá. E também você pode apagar no final todas as paralelas sem uso. Então eu fiz vários tipos de manobras só para demonstrar esse conjunto de opções. Tem mais. Você pode inserir trecho em trecho quando você esquece. Por exemplo, vamos apagar esses aqui, ó. Eu quero apagar esses aqui. Eu quero passar daqui para cá diretamente. Então você tem que escolher o label para poder saber qual é o trecho a inserir. Eu quero inserir depois do 10. Então, se eu quero inserir depois do 10, você coloca 10 aqui. Inserir trechos entre trechos. Quando você clicar, agora ele entende que você quer inserir depois do 10. Olha lá, virou 11 e o resto virou 12. Então ele renumera tudo para você. Tá? Então é uma forma de corrigir. Quando é que nós fazemos muito isso? É quando você tem o itinerário pronto e você percebeu que tem uma rua nova, não importa o que seja, e você quer fazer alguma pequena alteração, não quer simplesmente deletar todo o itinerário e refazer só porque uma rua ou outra entrou nesse itinerário. Então você pode fazer esse tipo de ajuste, tá? Assim você ganha muito tempo com isso. Muito bem, então essa é a forma interativa para você criar planos, né? Não importa qual seja. Pode ser containerizada, pode ser ponto a ponto, não importa qual é o plano, tem essa forma interativa. A forma semiautomática, você entra aqui no carrinho e você escolhe, deixa eu tirar isso, você escolhe algumas ruas onde você deseja que o caminhão passe. Então, por exemplo, eu quero que venha para cá, passe por aqui. Você pode criar alguns trechos paralelos para ele não desviar o menor caminho por dentro. Então eu estou fazendo apenas uma demonstração, tá? Uma pequena demonstração
uma forma geral aqui, tá? Selecionando aqui algumas ruas e volta para cá, tá? Apenas isso. Imagine que eu desejo fazer esse tipo de itinerário, tá? Não é exatamente a coleta domiciliar, nem volumoso, apenas uma demonstração no semiautomático. Eu faço aqui a cerca abrangente a todos os trechos assinalados e eu desejo que ele faça apenas nesses trechos, tá? Então venho aqui, vou fazer de outra forma, usando semiautomático. Lembrando que você pode deixar isso pronto e no robô, se você tem 40, 50, não importa quantos setores no robô, você ativa o que eu fiz agora, finalizar, para todos ao mesmo tempo. No caso, eu fiz aqui mesmo a rota. Ele está procurando passar pela sequência. Olha lá. Quando eu não seleciono a rua, ele vai de até, tá? Olha lá. Então, o semiautomático, inclusive, coloca, como eu fiz no interativo, o improdutivo, o retorno, ó, o retorno que ele fez aqui, ele foi e voltou. Então, ele faz tudo isso automaticamente, né? Então, vamos jogar fora isso, que não interessa agora. E vamos deletar o semiautomático, né? Vamos fazer um semiautomático um pouco melhor. Vamos imaginar que eu desejo fazer uma viagem aqui. Exemplo. Apenas nessa área aqui. Vamos só selecionar praticamente todas as ruas que eu acredito que seja uma sequência viável, né? Aqui, por exemplo, eu esqueci desse, por exemplo, tá? Então é o 30. Eu gostaria de quero vir para cá e depois voltar. Então o que você pode fazer? Você pode colocar aqui 30, por isso que tem KMCell, e aqui o complementar, você clica aqui, ó. Então ele vira 31. Então você pode colocar trechos complementares, apenas adicionando qual a sequência que você deseja colocar após, tá? Agora vamos fazer aqui uma cerca, imaginando que essa é a primeira viagem. Lembrando, se você tiver, caso você deseja criar todos os seus setores, não importa se é 40, 50 setores, com semiautomático, você pode criar apenas a primeira viagem dessa forma e no robô você ativar os 50 setores de uma vez, tá? Eu vou fazer isso agora, só para demonstrar o robô funcionando. Então imagine que você tenha 50 setores desse. Então você vem aqui no robô, clica aqui. O que ele é? Ah, ele é coleta domiciliar. Ótimo. A sequência está previamente assinalada? Sim, acabei de fazer. Já existe uma cerca criada? Sim. Ou você cria, ou ele cria automaticamente uma cerca, ou previamente criada. Ótimo. Aí eu confirmo e você escolhe todos os seus setores de trabalho. No caso é só um que eu fiz isso. Poderia ser uma lista de setores em diversas pastas, tá? Quando você faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai roteirizar para você apenas essa área, tá? Se tiver alguma rua aqui que não passou, entre ruas, né? Ele vai procurar colocar aí um retorno, uma puxada, dependendo do que você colocou em preferências, né? Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, você pode, essa é a forma semiautomática, ou seja, você está fazendo um itinerário da forma que você acredita que seja o correto. Eu fiz assim de uma forma rápida, sem pensar muito, apenas para o vídeo não ficar muito extenso.
Mas normalmente quando você cria o semiautomático, você procura fazer um pouco melhor do que isso. Vamos lá. Algumas ruas eu deixei de fazer, de assinalar. Então o que eu faço? Eu jogo fora, assinalo e faço de novo. Ou venho aqui no interativo, como eu mostrei antes, e adiciono essa rua. Tá? Então esse aqui é a primeira viagem. Ó, essa é a viagem 1. Então venho aqui no name, ó, viagem 1. Tá? Olha lá. Troquei, jogo fora aquele assinalamento da primeira viagem e começo a fazer de novo a mesma coisa. Tá? Ou senão, o que você pode fazer também, que eu vou demonstrar para vocês depois, mas posso até fazer agora, ao invés de você ficar clicando aqui, né, ó, você também pode assinalar o primeiro, ele faz automaticamente. Eu vou demonstrar isso daqui a pouco, tá? Um outro processo. Agora que venho aqui, eu vou assinalar. Eu vou assinalar aqui. Aqui é uma rua que eu vi lá que não tem saída. Aqui, rua sem saída não precisa assinalar, tá? Pronto, né? Aí eu faço a cerca. Ou rodo no robô, ou rodo aqui mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui. Como é uma domiciliar, eu gostaria que ele preenchesse todas as ruas onde não foram assinaladas ruas entre ruas. Então eu venho aqui assinalar automaticamente as ruas restantes. Ótimo. Ele pergunta, você quer todos menos sem saída? Não, eu quero todos, inclusive a sem saída. Porque a seletiva normalmente é sem saída. Você não assinala a sem saída. O caminhão não passa ali, passa na frente. Então por isso que é a diferença. Então inclusive a sem saída? Não, eu quero todas. Tá? E o resto eu posso deixar dessa forma e mando roteirizar novamente. Tá? Eu fiz aqui. Mas você poderia fazer no robô também a segunda viagem de todos os setores. Tá? Lá em preferência eu tenho outra cor do itinerário. Ó, tá vendo essa rua que eu não assinalei? Se ela for uma rua sem saída, de ponta a ponta, ele vai assinalar automaticamente. Ó. Colocou um retorno. Tá? Então o que ele fez aqui? Ele está mostrando que essas ruas aqui ele não passou. Tá? Então vamos lá. Por que ele colocou retorno? Porque aqui em preferência eu tenho aqui até maior que 70 metros a rua é retorno, menor ele põe puxada. É isso que ele está avisando, tá? Então ele fez aqui para vocês, tá? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo isso que não tem interesse mais. Aqui logicamente que você coloca a viagem 2, né? Name, põe viagem 2. No caso eu vou jogar fora, tá? Não quero mais saber disso. Jogar tudo fora. Deletar tudo. Ficaram algumas ruas, mas é porque eu não quero me estender muito com o vídeo. Muito bem. Então esta é a segunda forma, ou seja, da forma semiautomática, tá? Outra coisa que você pode fazer, você pode criar o semiautomático de uma forma assim, ó. Exemplo, dá só um exemplo aqui rápido, tá? Você pode criar ele já sabendo que quando você passar para o outro lado, quando você passar para este lado, você vai fazer de tal forma
que quando você roteirizar, vou fazer isso rápido, para a gente deixar isso, estou fazendo de qualquer jeito aqui para a gente poder demonstrar aqui, tá? Quando eu assinalei esse lado e esse lado, eu já sei que eu quero quebrar a segunda viagem nesse ponto aqui. Então deixa eu fazer rápido isso e vamos quebrar a viagem para demonstrar que você pode também criar uma vez só e cortar depois, dividir a viagem depois, tá? Eu estou fazendo rapidamente aqui uma viagem, mas eu já fiz com essa intenção. Eu fiz com uma intenção de divisão geográfica da seleção das vias. Então eu não fiz um zigue-zague, não fiz para cá, desci, voltei, voltei, vim para cá, vim para a direita, para a esquerda, porque aí na divisão da primeira viagem com a segunda fica muito ruim, né? Está errado. Então convém sempre você assinalar uma área e depois passar para outra área. Dessa forma você já está dividindo, caso você deseje duas viagens, tá? Olha lá, ele está fazendo aqui, onde eu assinalei. Depois ele vai passar lá para cima, ó. Vendo? Está vindo e fazendo isso. Então eu já sei que eu vou verificar qual é a sequência que eu estou nesse ponto e peço para dividir em duas viagens, né? Ou você quebra automaticamente pelo KM. Aí está colocando uma série de puxadas porque é menor que 70 metros. Ó. Olha quantas puxadas ele colocou aqui. Ó. Tudo 70 metros. Tá? Então venho aqui, vou jogar fora isso que eu não preciso mais dessa seleção. Então eu vejo aqui o meu KM. Né? Por exemplo, você pode vir aqui, apertar esse botão. Apesar que o KM está aqui, ó, 13. Esse relatório é interessante porque você verifica que o KM é 13 e a sequência é 6,5, né? Que seria mais ou menos a metade. Então vamos verificar aqui, ó, 6,5 está dando mais ou menos aqui, ó, um 63, tá? Vamos verificar a minha sequência. 63 é a metade, tá? E aonde eu gostaria de quebrar? Tá? Olha, no 78, ó. Gostaria de quebrar aqui no 78. Tá? Então você pode vir aqui, quebrar a viagem do 1, primeira viagem, até 4 viagens você pode quebrar. De 1 a 78. Olha lá, já quebrou em 2 viagens. Lembrando que a segunda viagem eu coloquei essa cor. Aqui, vamos colocar uma cor um pouco mais forte para mostrar aqui a quebra, né? Lá. Entendeu? Quebrei em 2 viagens. Então dessa forma você pode assinalar uma área, uma sequência automática, depois a outra e quebrar em 2 viagens, tá? Então quando você vem aqui, automaticamente ele já coloca para você 1 e 2, ó. Tá? No robô também você pode fazer isso, tá? Quando você tem bem equilibrado o KM, você pode fazer isso. Caso você fez alguma coisa errada, ainda você tem uma forma de agregar e voltar o que era antes. Então, por exemplo, eu posso escolher essa viagem e mais essa. Quando eu faço isso, ele já está agregando 1 com 2, ó. Deseja agregar? Sim. Agora volta o que era antes, né? Então vamos fazer no robô isso. Caso o KM esteja equilibrado, você pode fazer para todos os setores com o robô automaticamente. Você vem aqui, ó, 2 viagens. Ó. Então você tem uma lista de setores já com a intenção de quebrar em 2, 3 viagens. Tá? Então você já faz o plano, o itinerário, já com essa intenção. Isso é muito importante. Tá? Olha, está quebrando 2 viagens. No caso, ele respeitou o KM. Tá? Vamos verificar o que ele fez. Ó. Ele fez um pouquinho, avançou um pouco mais aqui, ó, tá? Para poder equilibrar o KM. Tá? Então vamos aqui, vamos verificar. 7 com 6 e pouco. Tá? Eu venho aqui, caso eu deseja
Eu clico aqui. Quando você tem várias viagens, você clica qual é a viagem que você deseja agregar. Eu quero agregar 1 com 2. Então, 1 com 2, tá? Se você tiver a viagem 3, 4, 5, você vai clicando para agregar somente aquilo. Vamos voltar ao que era antes, tá? Então, aproveitei no semiautomático e demonstrei alguns casos de primeira e segunda viagem que você pode fazer isso em qualquer plano, tá? Vamos apagar tudo. Não tem mais interesse. Muito bem. Agora vamos fazer a terceira opção de roteirização. Né? Por enquanto eu estou usando só algoritmos da Geologos. Agora eu vou usar algoritmos 50% do Route Manager, do Maptitude, e 50% da Geologos. Então eu venho aqui, escolho o primeiro e aperto esse botão para criar um ponto médio como referência. Tá? Ó, lembrando que ele não assinalou nas vias restritas. Sempre estou fugindo das vias restritas. Tá? Agora eu verifico, para otimizar a minha rota, isso em qualquer roteirizador do mundo, quais são os trechos que vão gerar, que pode gerar multiprodutivo. Então, por exemplo, eu venho aqui, escolho os pontos, todos que eu criei, um layer novo de pontos, ó. Em vermelho já é uma seleção, e desativo aqueles que eu não desejo que o roteirizador seja obrigado a passar. Eu não preciso passar por aqui, vem até aqui, é o suficiente, dá toda essa volta, tá? Não precisa isso. Tá? Aqui, por exemplo, eu não quero que ele seja obrigado a passar e gerar um pouco de improdutivo. Eu quero que ele faça aqui uma puxada, se a rua for menor que 70 metros, como eu coloquei em preferência, e se for maior que 70 metros, ele vai colocar um retorno. Aqui também, ó, é uma rua entre ruas. Então aqui já estou deixando ele já uma puxada, um retorno. Tá? Se tiver que passar por aqui por algum motivo, aí sim, é uma passagem normal. Mas eu não vou forçar de passar por aqui. Uma outra rua que eu não desejo forçar, essa aqui pode, por exemplo, não desejo passar aqui. Vamos escolher, vamos ativar esse ponto. É só a seleção que eu vou pedir para roteirizar. Tem mais alguma rua que eu possa deixar de lado? Acredito que não. Tá? Muito bem. Agora eu vou usar o Route Manager para fazer o pré-processo. Quando você não escolhe o eixo de vias para esse tipo de processo, ele dá um aviso. Ele dá um aviso dizendo que, vamos lá, clicar, que esse eixo, que esse layer, esse layer, não é um layer para roteirização. Realmente, no pontos não é o eixo de vias. Então você clica, agora sim, você vai escolher não 142 pontos, mas aqueles que eu desativei da seleção. Então, ó, 136 que ficaram, né? Eu desativei dos 142 alguns, ficaram 136. Agora o Route Manager ele cria uma etiqueta cosmética. Essa numeração ela não é ainda uma sequência, apenas uma etiqueta, tá? E onde você pode escolher o início e fim da rota. Então, por exemplo, vamos supor que você deseja que o início seja 132. Um exemplo, tá? Então eu posso aqui, botão da direita, Start, e gostaria que terminasse no 48. Então você vem no 48 e você coloca End, tá? Então, mas não é isso que eu quero, não, tá? Não é isso que eu desejo. Eu desejo começar aqui, da etiqueta 2. Que ele renumera, põe outra sequência. 2. Start, tá? E eu desejo que ele termine, por exemplo, no 2. Então eu venho aqui no 2, End, tá? Então agora eu vou usar o algoritmo do Route Manager para isso. Optimize, ele gera uma linha cosmética. Vou deixar ele fazer. Tá? Se ele passar por aqui, quando eu roteirizar o definitivo, ele não passa mais. Tá? Não se preocupe se ele passar por aqui, né? Por algum motivo.
Então eu venho aqui e termino aqui. Agora sim. Agora eu venho e faço a cópia da sequência para nossos trechos de vias do nosso mapa. Tá? Quando eu faço isso, agora não interessa mais nada. Route Manager não interessa mais. Tá? Drop. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência como se eu tivesse feito no semiautomático. Né? Agora, se você fizer isso, que demora alguns minutos para todos os setores, quando você terminar isso, você pode ou faz aqui, no jeito que coleta a roteirização, ou você vem no robô, como eu fiz antes, você escolhe qual é o tipo de plano, coleta domiciliar, volumosa, não importa, volumosa e coleta domiciliar é muito parecido. A sequência previamente assinalada, eu não tenho cerca criada ainda, então vou gerar uma automática com 400 metros de raio, que aqui em preferência você adiciona essa informação. Eu vou deixar por enquanto retornar otimizar com 1, depois eu vou explicar melhor o que é isso. E vou escolher todos os setores de todas as pastas, no caso é só o 3, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Quando eu faço isso, aí sim ele cria uma cerca de 400 metros e sai roteirizando. Lembrando que sempre quando você aciona o robô, ele gera um relatório gerencial do que ele está fazendo. Porque aí no outro dia, à tarde, não importa, outra pessoa sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo. Tá? Olha lá. Então, é esse aqui que eu acionei. Ó. Tá? Esse outro, eu adicionei lá. Tá? Então, esse aqui que está rodando agora. Ó. E está fazendo, está mostrando o que você escolheu. Tá? E depois, com o resultado, você pode verificar no final se algum setor ele deixou de fazer e por que ele não fez. Uma falta de conexão, uma mão de direção errada. Né? Por exemplo, se aqui tivesse uma mão de direção invertida, aqui ele daria o erro exatamente aqui. Ó. Você tem uma mão de direção invertida, uma falta de conexão, não importa. Tá? Lembrando que esse processo não é rápido, dependendo da quantidade de trechos, ele é bem mais lento, por isso que você deve deixar num período em que você não vai utilizar a máquina, na hora do almoço, à tarde, à noite. Quando eu tenho 50, 100 setores para processar, eu deixo rodando no final da tarde e pego no dia seguinte. É melhor, assim eu ocupo melhor a máquina. Agora está fazendo daquela forma que nós escolhemos, né? Está processando. Lembrando que eu estou na terceira opção, usando o Route Manager, o algoritmo dele, mas esse algoritmo está processando agora da Geologos. Tá? Ele está fazendo a rota novamente, respeitando alguns critérios. Ó. Isso aqui é interessante. Ó. Esses dois pontos que eu não assinalei. Vou deixar ele terminar. Posso sair daqui, vou no relatório. Vejo o que ele fez. Ele disse que teve um trecho que ele não fez. Tá mostrando para você que tem um que ele não fez. Ele manda você fazer na forma iterativa ou realmente não precisa fazer. Vamos verificar quem é ele e vamos verificar outras coisas. Tá? Então esse aqui eu não preciso fazer mesmo. Tá? Então o que nós temos aqui? Aqueles dois trechos que eu não assinalei, veja, ele foi obrigado a passar por lá. Tudo bem, virou improdutivo. Mas esse que não foi obrigado a passar, ele colocou uma puxada. Tá? Senão ele ia ter mais improdutivo aqui. Tá? Quando você termina esse processo, tem algumas coisas importantes para dizer. É o seguinte, quando você tem uma coleta domiciliar, ou volumosos, não importa, containerizada, tem planos que você deseja que tenha menos retorno possível, porque um caminhão pesado, grande, etc., ele não fica retornando nas vias, tá? Como um veículo pequeno. Então vamos verificar aqui. Tá? Então, quantos retornos eu tenho nesse trecho, nesse setor? Eu tenho aqui 30 retornos, tá? E 6 puxadas. Ó. Tudo isso é puxado. Ó. Tá? Tem retornos que realmente tem que ter, como uma rua sem saída, tem que ter um retorno. Tá? Porque se eu quero passar por aqui, eu tenho que voltar. Então
Então essa rua tem retorno, essa rua tem retorno, essa tem. Muitos têm retorno, mas alguns seria interessante não ter retorno. Então o que você pode fazer? Eu vou simplesmente excluir esse itinerário, lembrando que tem 30 retornos, tá? E vou processar novamente, tá? Mas com uma outra opção, tá? Coleta domiciliar, não importa o que seja, sequência previamente assinalada, cerca expandida, quero deixar aqui, retornar, otimizar 1. Então o que significa isso? Tudo que eu vou falar está explicando aqui. Quando você tem um veículo leve, você pode retornar, não tem tantos problemas. Mas quando você tem um veículo pesado, aqui regula essa sensibilidade. Vou colocar 2. O que significa? Ele procura fazer retorno só em casos que realmente gere menos improdutivo. Tá? Então, por exemplo, casos extremos. Então, se eu tenho um veículo pesado, é bom que esse número seja maior que 1. 2, 3, 4, 5. Conforme você vai aumentando esse número, ele vai dando menos retorno no seu setor, até praticamente zerar, a não ser as ruas sem saída, que é obrigada a ter o retorno. Tá? Então nós temos 30 retornos naquele processo igual a 1. Vamos verificar com o número 2 quantos retornos agora vão ficar. Tá? Ou ele vai deixar de fazer. Então agora eu pedi para ele não retornar em todos os casos, mas apenas em alguns casos. Então conforme você vai aumentando esse número, ele vai verificando se realmente é um caso extremo para retornar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente verifica o GPS do motorista, de um itinerário, você percebe que tem alguns retornos, mas ele só retorna em casos extremos. Tá? Então, normalmente, uma containerizada, catabagulho, volumoso, seletiva, domiciliar, até ponto a ponto, você percebe que você não pode ficar retornando demais. Tá? Então, aquele número é para você controlar essa sensibilidade. Se você tem um veículo leve, você pode retornar um pouco mais. Se você tem um veículo médio, você pode retornar um pouco menos. E se você tem um veículo muito pesado, retorna só em casos extremos. Tá? Então é uma forma de você criar um itinerário mais próximo do real. Tá? Como, por exemplo, você tendo vias restritas assinaladas, essas opções de retornos, tá? Criar puxada para não gerar muito improdutivo aqui. Tudo isso, você verifica isso no GPS. Quando você analisa o itinerário com o GPS, você verifica isso. Olha, veja que ele está demorando mais para fazer do que antes. Por que está demorando mais? Porque ele está analisando mais do que antes. Então, quando ele percebe que tem um retorno, ele verifica se a volta é muito grande, né? Muito grande, o KM é muito grande para dar essa volta. Se for uma volta muito excessiva, muito grande, aí sim ele faz o retorno. É o que acontece com o GPS. Se a volta não for muito grande, dependendo da sensibilidade, KM, aí ele procura fazer a volta mesmo, porque é o que o caminhão vai fazer. Agora, se a volta for enorme, então ele prefere retornar, ele dá um jeito de retornar. Tá? Não vai dar toda essa volta aqui. Tá? Isso é uma forma excessiva de retorno. Aqui, então ele retorna aqui e vai embora. Tá? Então demora mais por causa dessa análise. Por isso que eu peço, quando vocês têm muitos setores, para não prender a máquina durante o período de trabalho, deixa na hora do almoço, na hora do café, à noite, rodando. É o que eu faço aqui na Geologos. Tá? Tem empresas que têm uma máquina só para isso. Tá? Só para rodar grandes processos. Tá? Vamos verificar agora quantos retornos nós vamos ter. Tá? Nós tínhamos 30 retornos com a opção 1. Vamos verificar agora quantos retornos nós temos com a opção 2. Tá?
Normalmente a opção 2, se você perceber que o 2 é o suficiente, você pode rodar todos os seus setores com a opção 2. Né? Vamos verificar aqui. Já estou percebendo que tem menos retornos. Vamos verificar quantos retornos nós temos. Vamos verificar aqui, vamos abrir o 3. Lembrando que você pode tirar para todos esse relatório aqui, tá? Esse relatório você clica aqui e tira para todos, tá? Vamos verificar. Ó, caiu para 21. De 30, então eu tirei 9. Se eu colocar 3, vai cair mais, tá? Mas eu vou deixar dessa forma. Vou deixar 21 aqui, que eu tenho muitas ruas sem saída, tá? Posso até rodar com 3, vai diminuir. Mas é mais para demonstrar para vocês, tá? Agora vamos jogar fora isso novamente. E vamos usar outra opção de roteirização. Então você vem aqui, tá? Joga fora essa sequência da outra opção, escolhe apenas um, só o início, tá? Se você deseja início e fim, você pode escolher também o fim. Então eu escolhi o início e o fim, mais nada, tá? Então você pode fazer isso para todos os seus setores, quem é o início e quem é o fim, mais nada, ou apenas o início. Aí você vem aqui no robô, clica aqui, é uma coleta domiciliar. A sequência está previamente assinalada? Não, não está assinalada. Você tem assinalado o início ou início e fim? Ah, eu assinalei início e fim. Então o que você faz? Você escolhe aqui, vai escolher no CC Data o BR Street, que é o eixo de vias do Brasil inteiro, que vai servir como referência, porque eu escolhi início e fim. Se tivesse escolhido só início, seria aqui, tá? E aqui você vai escolher a cerca expandida, 401, e aqui eu já sei que eu vou escolher o 2, que é o suficiente. Então você clica aqui, estou explicando tudo isso, e aqui você coloca o número 2, tá? Confirma, e você escolhe todos os setores que você deu apenas 2 cliques. Vamos escolher esse aqui, apenas, tá? Então o que ele faz? Ele já está analisando todo o setor, ele já sabe que a sua intenção é todos, tá? Depois eu vou fazer de uma outra forma. O mesmo processo, tá? Vou excluir algumas ruas aqui que não tem interesse. Excluir não, desassinalar, tá? Para mostrar para vocês que nesse processo também eu posso desassinalar aqui, não só com pontos. Então essa quarta opção, olha, já escolheu a sequência, ó. Já fez a cerca e está roteirizando, tá? Então aqui ele vai demorar um pouco também, porque eu escolhi a opção 2, tá? Eu vou processar novamente, desassinalando algumas vias, tá? Isso vai acontecer na prática. Além das vias restritas, tem algumas vias, alguns trechos que eu gostaria que não fosse obrigado o roteirizador a passar, como aqueles 2 casos aqui, ó, que eu deixei, ó, tá vendo? Tá? No BR Street tem algumas vias que são restritas, tá? Automaticamente ele já não passa, tá? Que é o caso desse cemitério aqui, eu assinalei as vias restritas aqui. E lá no BR Street também tem algumas vias restritas que ele já deixa de assinalar. Mas não tem problema, caso você deseja passar, depois lá no interativo, no semiautomático, você consegue resolver isso. O importante é que se você tiver 100 setores para fazer e 90 já estejam corretos, tá? E você só tem 10 para fazer algum tipo de adequação, o seu problema não é mais 100 setores. O seu problema passa a ser apenas esses 10, tá? É uma forma de você concluir seu trabalho o mais rápido possível, tá? Então essa é a quarta opção. A primeira opção foi interativo, a segunda foi semiautomática, a terceira foi usando o Route Manager e depois processando, né,
automaticamente, e também essa forma de você escolher o primeiro trecho ou o último trecho, e o próprio BR Street ele faz o resto, tá? O próprio Route Manager passa a executar internamente no sistema. Deixa ele terminar. Está roteirizando. Importante que a rota fique sempre próxima ao que você deseja. O problema é quando você tem muitos setores para processar. Aí você tem que adequar os seus setores, preparar os seus setores e rodar eles num período em que não trave a máquina não fique presa, né? Pronto, vamos verificar, vamos analisar isso. Ó, o fato de não ter colocado vias restritas aqui, ele procurou fazer puxada, tá? Então vamos jogar fora isso novamente e vamos fazer da mesma forma, porém com alguns outros cuidados, tá? Então, por exemplo, aqui na seleção das vias restritas, vamos colocar essas ruas aqui do cemitério, tá? Apenas colocar essas ruas aqui do cemitério. Tá? Se você clicar errado, você pode desassinalar que ele volta, tá? Então aqui eu coloquei tudo com 2, tá? Eu tenho que colocar com 2. Então data view, venho aqui nas vias restritas e você preenche com 2, porque na seleção do Maptitude não tem 2. Quando é geoaplicativo, ele força o número 2. Aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Tá com 0. Então aqui tem que ser 2. Fio, preencher com 2, tá? Somente nas vias restritas. Somente nessa seleção. Tá? Só ver o mapa. Agora eu venho aqui no carrinho e vou jogar fora tudo isso, que não interessa, tá? E vou escolher aqui o primeiro e vou escolher também o último. Caso você deseje que ele controle quem é o último, não tem problema nenhum, tá? Eu vou deixar assim. Agora, eu gostaria que algumas vias, como eu fiz quando era no ponto a ponto, no Route Manager, algumas vias não sejam obrigatórias para o roteirizador, tá? Fazem parte do itinerário, mas não são obrigatórias. Então eu tenho uma opção aqui que ele chama a sinalização na trecho apenas para desprezar. Aí está escrito aqui, o ritmo da roteirização. Então esse e esse aqui, você pode fazer isso, tá? Vamos lá, você escolhe esse, vamos escolher esse daqui que eu tinha feito antes. Que mais? Tem mais alguma rua? Não, vou deixar assim, tá? É o suficiente. Pronto. Então, o que eu fiz? Estão assinaladas as vias restritas, está assinalado o início, o fim deixa ele determinar, é uma opção, minha opção, e aqui algumas vias que não sejam obrigatórias da roteirização. Fazem parte, porém não é obrigatório. Feito isso, eu venho aqui, robô, coleta domiciliar, pode ser volumosa, seletiva, não importa. Sequência previamente assinalada? Não. Início assinalado? Sim. Então eu venho aqui, CC Data, escolho o BR Street, tá? E seca expandida? Sim. E aqui eu vou deixar como 1 para ir mais rápido, tá? Então agora você escolhe todos os seus setores pré-formatados, tá? Olha lá, agora ele vai fazer isso. Vamos ver o que ele vai fazer aqui.
Ó, tá vendo essas duas ruas? Ó? E já não entrei, já não selecionei mais, porque naquele primeiro processo, com essa quarta opção, ele foi obrigado a fazer lá. Tá? Então agora ele, apesar de eu ter colocado aqui, ele foi obrigado a passar. Ó. Ele foi obrigado a passar para poder fazer a sua rota. Mesmo eu colocando esses dois trechos aqui, ó, somente esse ele não precisou passar. Esse ele precisou passar, então ele escolheu. Tá? Aqui ele já não colocou mais na via restrita, ó, onde eu assinalei. Tá? Então normalmente você tem no seu setor algumas vias restritas, como está indo mais rápido a roteirização. Tá? Está verificando menos por causa do retorno. Então, normalmente, um setor, ele tem algumas vias restritas, algumas vias você pode deixar de assinalar para o roteirizador, né? Então, você tem que fazer esse equilíbrio. E não é só o sistema da Geolog, qualquer sistema do mundo de roteirização tenha essas variáveis, né? Só que aqui, no caso do GeoIT-Coleta, nesse sistema, você tem a opção de você interferir nisso, escolher ou não as ruas. Tá? Não é uma caixa preta, é um sistema totalmente aberto. Tá? De repente você tem um itinerário de coleta que ele tem que passar exatamente aqui no cemitério. Então, se é uma caixa preta, você nunca vai poder roteirizar. Se é um tipo de setor específico para isso, ele vai roteirizar exatamente aqui. Tá? Eu não posso fechar as portas sempre. Olha lá, ele fez. Tá? Só aqui que ele deixou como puxada. Tá? Então, eu terminei aqui. Tá? Então, essa é a quarta opção. Tá? No caso dos relatórios, quando você tira um relatório individual, aqui, ó, você tem todas essas vias aqui, ó, tá? Virar à direita, virar à esquerda, sequência, a rua anterior, posterior. Você tem todas as informações aqui, ó. Tanto é que eu vou usar os outros processos, a outra pasta que tem todos os itinerários, que está aqui, ó. Setores, tá? Ó, Então você tem aqui rotas. Você pode tirar o relatório de uma forma individual, por trecho. Tá? Aqui já deu, ó, 522 linhas de relatório. Tá? Você pode tirar por trecho ou por logradouro. Você pode tirar o total dele. Aqui, que tem todas as informações importantes. Ou você pode tirar de todos ao mesmo tempo. Ah, vou salvar o mapa, você pode vir aqui, que tanto faz no robô, e você pode tirar os totais de todos ao mesmo tempo. Tá? E vai jogar numa determinada pasta. Aqui, relatórios. Então aqui você passa a ter todos os seus setores, setor, frequência, turno, dia de semana. Tá? Você verifica o que você tem de produtivo, improdutivo, percentual, número de retornos, qual é a rua inicial, rua final, coordenadas, etc, etc, etc. Mas quando você tira esses relatórios, aqui, deixa eu tirar aqui, não salvo, já está salvo. Você precisa lançar o horário, porque o que falta no relatório é sempre o horário. Então vamos aqui, você tem aqui a primeira viagem e segunda viagem. Se você tiver a terceira e quarta viagem, você tem que fazer em separado, tá? Então ele só processa automaticamente a primeira e segunda viagem. Se você tem setores que tem 3, 4, 5 viagens, você tem que alterar aqui o horário da terceira e quarta viagem e processar somente aqueles setores. No caso eu tenho uma viagem só, eu quero manter das 7 às 13h20, então vamos colocar aqui das 15h20. E horário do almoço das 11 às 12, tá? A data, eu posso colocar aqui a data que eu desejo, não importa, vamos por 31. Tá? E pronto. Então agora eu vou lançar o horário para todos. Ou você lança de uma forma individual. O que é a forma individual? Você vem aqui no IT Coleta,
vem aqui na seleção, vem aqui na bandeirinha verde, você coloca preferência, ele já sabe que é uma viagem, que é a primeira viagem, e quando você clica atualizar, ele já sabe que são 7h20, o período mais 1 hora de almoço. Então, quando você tira o relatório, o horário já está lançado nesse mapa. Aqui, ó, das 7 horas, aí vem aqui, tem o intervalo do almoço, das 11, né? Ó, 10 horas, então 10 horas ainda. Vem aqui, intervalo. Vai aparecer o intervalo aqui, das 11 às 12. Tá? Aí no final, você tem aqui 15h20 e 8h20, que é 1 hora a mais. Tá? Então, você tem aqui, ó, 15h20. Tá? 7h20 mais 1 hora. Tá? Muito bem. Então, agora, eu desejo tirar o relatório de todos os meus setores. Tá? Então, vamos aqui, a pasta de relatórios. Eu tenho aqui de totais. Então eu venho aqui tanto no robô, que tem a mesma pasta, como no sistema tem a mesma pasta. Tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Então eu quero o relatório de trecho. Mas antes, eu quero assinalar aquele horário para todos os meus setores, que eu mostrei da forma individual. Então eu venho aqui no reloginho, já estou olhando qual é o horário, é esse mesmo, confirmei? Sim. Agora eu venho aqui para todos os setores e vou lançar aquele horário que eu fiz de uma forma individual. Então, tanto faz da forma individual, como também de uma forma automática. Então, se você entrar aqui na pasta de setores, como eu disse, você tem aqui todos os processos que você está fazendo, ele vai guardando o relatório. Ó, tempo, ó, 10h33. Então, ele está mostrando para você o que você lançou. Então, futuramente, quando você quer saber o que você fez, é um histórico. Se uma outra pessoa vai dar continuidade no seu trabalho, então ele está sabendo onde você parou no dia anterior. Tá? Muito bem. Então, já lancei para todo mundo esse horário, agora finalmente eu posso tirar o relatório. Tá? Tanto totais como esse, vai aparecer o lançamento dos horários. Tá? Arquivo de saída, qual é a pasta de saída? E quais são os meus setores. Tá? Se tiver algum itinerário que não foi concluído, vai aparecer na tela aqui que não foi concluído. Tá? E ele vai abrindo mapa por mapa, como eu fiz da forma interativa, e vai criando os relatórios em Excel e DBF. Por que eu crio dois arquivos? Porque se você não tiver o Excel na máquina, por algum motivo, vamos lá. Deixa eu terminar aqui primeiro. Está concluindo aqui. Se você não tiver, vamos supor que você não tenha o Excel por algum motivo, pelo menos você tem um DBF. Então vamos abrir aqui o DBF ou Excel. Que já aconteceu de um usuário não ter o Excel por algum motivo e ele não conseguiu gerar o relatório. Então agora sempre estou gerando um DBF, sempre, mesmo que você não utilize. Pelo menos você não perde o relatório, o processo. Está tudo aqui. Ó. Ó, setor 1. Tem o setor 1. Total 1.339 linhas, tá? Setor 2, aqui então o final 1 está aqui, né? Vou aqui no final 1. Ó, esse aqui é o final 1. Inclusive esses totais aqui, na preferência você pode eliminar também, deixar de ter ele, tá? Ó, os horários, ó. Aqui, ó, 15h20, 8h20. Então todos é o mesmo horário. Né? Se você tem horários diferentes, diurno, né, e noturno, você seleciona os setores do diurno, processa, seleciona os setores do noturno, coloca o horário noturno e processa, tá? Aqui no reloginho.
tá? Então, quando você tem noturno e diurno, você escolhe aqui todos os setores diurno e depois você processa todos os setores noturnos, tá? Então isso é fácil. E também eu tenho aqui o Excel. No caso eu tenho o Excel na minha máquina, ela é oficial, então já sai o Excel para você. Lembrando também que todas essas colunas você pode selecionar previamente, tá? Aqui no It Coleta, em preferências, você pode escolher aqui quais são os campos que você deseja, tá? Tanto para trecho a trecho ou agregados, tá? Então a base desse vídeo é criar itinerário e relatórios.